Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando e você está no canal O Mestre e a Mestre. Faz um tempinho que nós não nos vemos, não é mesmo? Então, como sempre eu digo, estamos aqui para nos pensarmos um pouco juntos, refletirmos sobre algum assunto. E essa semana eu estava de papo com uma amiga quando ela me fez a seguinte pergunta. A gente falava sobre a vida, a maneira que a vida vai se apresentando para nós, que ela vai nos levando de uma maneira assim tão sutil, né? Vamos passando por certas ocasiões e muitas delas nós nem percebemos. Então ela me disse o seguinte, ela me perguntou o seguinte: Fernando, você já pensou em que momento nós nos tornamos pais dos nossos pais? E eu confesso que fiquei muito surpreso e não soube responder de pronto a essa pergunta, porque isso é mais fácil de ser respondido quando nossos pais, por um acidente, por uma doença mais debilitante, que se apresente de uma hora para outra, acontece. E aí sim a gente sabe que é necessário um cuidado maior para com eles, que agora chegou a nossa vez de fazermos algo, agora somos nós por eles. Mas naquele momento eu me pus a pensar e vi que na maioria das vezes a vida vai nos envolvendo com os seus problemas, com o seu cotidiano e nós vamos andando com tudo isso, ajudando aqui e ali, escutamos alguma reclamação. Ah, me ajuda aqui, eu não consigo abrir esse vidro de conserva. Ah, me ajuda, por favor, eu não consigo mais apanhar aquele objeto que fica ali em cima. Antes era mais fácil e nós ajudamos. E o equilíbrio. Ah, me dá a mão aqui que eu preciso de um apoio. E antes não era assim. Tudo isso vai acontecendo e até um momento é normal. E quando vemos, já somos os pais de nossos pais, mas de uma forma que parece natural, porque sabemos que todos vamos envelhecer, que as dificuldades vão chegar e não temos um marco, uma referência de quando tudo isso começou. Pois bem, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu fiz aqui algumas anotações para não me perder muito. Aí eu fui procurar, me lembrei do capítulo Honrar Pai e Mãe, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 14, Honrar Pai e Mãe. E fui procurar o significado de honrar. O que é honrar? E aí eu achei o seguinte: é devolver tudo de coração e toda a gratuidade, o amor devotado, o tempo entregue, o sono perdido, tudo em forma de carinho e atenção. Então, fui me lembrar de quando pegavam em minha mão, aquela mão bem maior que a minha, e ali eu achava confiança, estabilidade,
para meus primeiros passos mais incertos, meus primeiros passos mais trêmulos, que era um momento onde eu estava aprendendo a andar. Aquela mão significava muito para mim, me dava confiança. E aí, daí eu tive coragem para dar meus primeiros passos. Me lembro também de um dia estar em cima do muro porque me colocaram assentado e me disseram: agora desce. Mas eu olhei para baixo e era tão alto. Não, pode pular. E eu olhei assim, meio espantado. Não, pode vir, eu te seguro. E aí ele abriu as mãos assim, olhando para mim que estava em cima, e com toda confiança eu saltei e fui amparado. Era o meu pai. São pessoas que nos trazem confiança, que nos dão carinho desde sempre. São os primeiros que conhecemos, são os responsáveis por nossa criação, nossa alimentação, o nosso estudo, o nosso aprendizado. Melhor de tudo é o aprendizado, porque o estudo a escola proporciona, mas a educação vem de casa. São os exemplos do lar, são aquilo que nossos pais nos dão a fazer o bem, fazer de tal maneira, porque da maneira anterior é errado, não é correto, é deselegante. Eu estaria fazendo mal se continuasse fazendo daquela maneira anterior. E outras vezes esses exemplos são dados, mas em silêncio. Podemos captar que as coisas devem ser de uma maneira, porque nossos pais agem daquela maneira, e é uma maneira bonita de agir, de se ver, de perceber. Eles não nos precisam dizer nada, basta fazerem para que aquilo fique conosco e se tornam grandes lembranças que muitas vezes vemos em entrevistas de pessoas e eles dizem que só se tornaram o que são graças à criação que esses pais lhe deram. Porque só são bem-sucedidos porque foram instruídos de tal maneira a ter coragem, a ter disciplina, a serem honestos. E também declaram que se não fosse a família, se não fosse esse ensinamento, não sabem como agiriam, não sabem como agir de uma outra forma. Esses princípios, essas bases, vêm da família, vem uma gratidão enorme sobre esses ensinamentos, e eles são o que são hoje, repetindo, graças ao que receberam dos pais, os ensinamentos. Agora me recordo também de uma historinha que volta e meia a gente vê pela internet, onde o filho leva o pai ao restaurante. O pai já com uma certa dificuldade, o pai tremia. Ao levar o alimento até a boca, sua tremedeira às vezes fazia com que caísse do garfo, da colher, o alimento.
E o pai olhava para o filho, e o filho se mantinha calmo, se manteve calmo o tempo todo, até que o pai terminou a refeição. Então esse filho pega o pai pela mão, leva até o banheiro, tira os resíduos de comida do canto da boca daquele pai, limpa seu rosto um pouquinho, ajeita o cabelo do pai, procura tirar as manchas de alimento que tenham ficado naquela roupa e em seguida saem juntos de dentro do banheiro e percebem que o restaurante mantinha assim um silêncio, uma coisa diferente, uns olhares, muitos olhavam reprovando. Era fácil perceber que alguns pensavam que o filho estava expondo o pai ao ridículo, que não era justo um senhor com tamanha dificuldade como aquela estar ali em meio às pessoas tidas como normais, passando um certo constrangimento por deixar o alimento cair. Mas o pai e o filho não estavam nem aí para isso. O filho então foi, pediu a conta, pagou, e já de saída alguém se levantou de uma mesa, era também um senhor, que disse: "Meu jovem, você não está... Você não acha que deixou algo aqui?" E ele responde: "Acho que não, acho que limpei tudo." "Sim, você deixou algo. Você deixou hoje uma lição importante para todos os filhos e uma esperança para todos os pais. Quem dera fôssemos todos assim, né? Não nos importarmos com o que vão dizer, com aquilo que certa imagem passa, e pudéssemos fazer aquilo que é certo, independente do julgamento, que foi o que o filho praticou nessa pequena história. Pois é. Me desculpe um pouquinho, mas isso me traz certa emoção. Mas o contrário também existe, né? Filhos que têm amigos, que têm visitas para serem recebidas e que já seus pais não se encontram com o raciocínio perfeito, com a mobilidade anterior. E esses filhos preferem esconder seus pais, porque se estiverem no mesmo ambiente, poderão atrapalhar a visita, desviarão o foco da conversa, desviarão o foco daquela brincadeira, precisarão dar atenção ao pai em certos momentos e não a visita. Então, eles colocam o pai e a mãe em um cômodo em separado para que isso não aconteça e
Fora isso, eles têm vergonha de terem os pais com essas dificuldades e preferem nem mostrá-los. E existem também aqueles filhos que não gostam dos pais porque, quando crianças, eles só receberam uma vida simples, sem luxo, e quando crianças eles almejavam algo maior, queriam ter esse brinquedo ou aquele, mas não aquilo que os pais podiam dar. E quando crescem e se estabilizam, conquistam uma vamos dizer assim, uma vida com um padrão mais elevado, eles continuam detestando os pais, porque os pais os lembram daqueles momentos de dificuldade da infância, da juventude, aqueles momentos que eles querem enterrar nas suas memórias e que com isso também enterram o amor e a gratidão que deviam ter pelos pais. Isso também acontece. Outros colocam seus pais nos asilos porque realmente não podem cuidar, é difícil, tem o trabalho e esses cuidados requerem muito tempo. Outros os colocam em asilos porque não querem ter o trabalho do cuidado, tanto que os esquecem no coração porque não os visitam, os abandonam. Sim, a verdade é, querendo ou não, é uma realidade, a gente sabe disso, porque nem os filhos, nem os netos chegam no asilo para conversar, para dar um abraço, seja num dia normal, seja num dia de alguma comemoração, uma data festiva. E os nossos idosos vão ficando naqueles lugares sem o carinho da família. E tem uma frase de Emmanuel no livro Na Era do Espírito, e uma mensagem intitulada Desvinculação, e diz assim: se alguém ao teu lado te solicita o cancelamento de compromissos assumidos para contigo, concede a paz a quem necessita de paz, a fim de atender a impositivos da vida de outros setores da evolução. Ou seja, se alguém tem um compromisso contigo, nesse caso, os filhos, se eles têm um compromisso contigo, de cuidar de ti, mas te dizem que não podem, não querem e te abandonam, não fique com raiva, não deseje o mal. Conceda a tua paz a ele,
porque talvez ao teu lado não seja o lugar dele. Talvez ele precise estar em outro lugar para cumprir uma outra missão, para fazer algo de bom para outra pessoa ou para ele mesmo. Isso é uma coisa para se pensar quando somos anulados, quando somos abandonados, é dolorido, mas não sabemos bem o porquê, se fizemos tudo de certo. Por que será que estamos recebendo esse tipo de paga? Se não está aqui a resposta, se não encontramos a resposta nessa vida, talvez esteja no passado, numa vida anterior, esse tipo de momento que devemos passar. Então, uma coisa que é um pensamento que eu estive lendo esses dias, que diz assim, que uma das maiores bênçãos que existe é a de ser capaz de cuidar daqueles adultos que cuidaram também de nós. Sejam nossos pais ou não, eles necessitam e merecem todo o nosso respeito. E é com esse pensamento que eu vou me despedir hoje, desejando que todos possamos cuidar dos nossos velhinhos, de todos aqueles que vieram antes de nós, para nos tornar o caminho um pouco mais fácil de trilhar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.